Meu nome é Gerda Margarida Jung, sou filha do pastor Jung e da dona Helga, aliás, a única valsequense da gema da família. Meu pai chegou em março de 1958, sozinho. Depois vieram a minha mãe grávida com as duas filhas, a Ruth e a Olga, e a mais velha, a Gisela, havia ficado em Panambi, onde trabalhava e estudava. Eu nasci logo em seguida, em agosto, na velha casa da qual eu tenho pouquíssimas lembranças. E 4 anos depois já estávamos morando na casa atual. Se eu penso na minha infância, meu pensamento se remete imediatamente a Valseco. Um lugar para muitas aventuras, que tinha até um enorme do rio, o Lamedor, e uma família bem grande, que se estendia em longínquas comunidades, na Arco-Íris, Vista Gaúcha, Redentora, Coronel Bicaco, Barra do Pinhal, Seberi, espero não tenha esquecido nenhuma. E essa família que nos recebeu e acolheu com muito carinho. Meu pai atendia os membros em seu escritório, dentro da casa onde nós morávamos, ali na primeira sala, na área à esquerda. E o trânsito das pessoas era sempre muito grande. E mais ainda, quando havia conferência dos pastores da região, eles dormiam no sótão, em colchões no chão ou hospedados na casa dos membros. E era a única época do ano em que tinha gasosa lá naquela casa. E não bastasse todo esse movimento diário, havia ainda a escola no pátio, muitos amigos para brincar. E mesmo estando ainda não em idade escolar, eu frequentava as aulas como se matriculada fosse, porque afinal o professor morava na nossa casa. E em especial eu lembro do professor Aricó e da professora Alice. Eu esperava ansiosa crescer para poder auxiliar na limpeza semanal da escola, porque as maiores, as meninas maiores, elas podiam lavar as salas de aula, lidar com água, balde, pano, né? E para os menores sobrava limpar o pátio, juntar as folhas, o que não era uma coisa assim muito interessante. Toda a área da comunidade era o meu quintal, enorme. E a melhor casinha para brincar de bonecas ficava embaixo do altar da velha igreja. Quando essa foi demolida, eu tive que acompanhar de perto a demolição. E o seu Ben Hostil nem sempre gostava de me ver muito ali por perto. Aí seguiu-se a construção do pavilhão com as tábuas velhas da igreja. E foi uma aventura muito grande participar dessa mudança, levar as cadeiras, os bancos que eram da igreja lá para o pavilhão, para então celebrar os cultos, enquanto que o novo templo seria construído. Eu lembro com muita clareza que numa ponta, havia o altar e na outra ponta o palco, onde havia ensaios dos teatros da juventude e eu acho que também do coro da comunidade, regido pelo seu Wilsman. E o palco, a partir de então, foi o meu lugar preferido para brincar. Tinha até cortina. Aí iniciou a edificação do atual e 50º templo. Construí muitas casinhas de tijolos e castelos de areia no meio das fundações e dos alicerces ali. Mas depois eu fui proibida de brincar lá, porque estava começando a ficar perigoso. As paredes começavam a subir. E quando meu pai vinha da Barra do Pinhal, com um jipe abarrotado de bergamotas deliciosas, eu me fartava comendo, sentada no balanço, observando a construção e imaginando como ficaria.
2 anos depois da inauguração, eu acho, nós nos despedimos da paróquia e fomos para Augusto Pestana. Eu sou muito grata à paróquia de Erval Seco, que nos recebeu de braços abertos, que nos acolhia com muito carinho. Foi emocionante ver os vídeos, os resgates históricos das atividades dos meus pais, junto com seus fiéis parceiros da diretoria. Era gente da casa. Obrigada, Nelson Lerzer, por esse presente maravilhoso. A cada ano, religiosamente, quando está perto o Natal, a minha alma se transporta para a comunidade de você. A minha memória guarda com chave de ouro uma apresentação natalina. Não sei se houve mais, mas eu me lembro de uma específica, realizada pela juventude, de crianças junto, a minha mãe, era muito ensaio. Lá no Barranco do Potreiro, não sei se ainda existe esse barranco lá, em frente ao pavilhão, na época, né? Num palco esculpido pela erosão, com presépio vivo, e as coxias foram feitas com galhos de árvores. Considerando as condições da época, se poderia igualar ao Natal Luz de Gramado hoje. Era muita magia. E dentro desse clima de boas recordações, eu quero desejar a todos os ervalsequenses um abençoado tempo de Advento, um Natal com muita gratidão e um Ano Novo com muita esperança em seus corações. Que Deus continue abençoando essa paróquia querida pelos seus 100 anos de presença luterana e pelo 50º do templo que eu vi sendo erguido.